Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Hoje nos debruçaremos em normas da Corregedoria, parte de legislação interna TJ São Paulo 2025. E como eu sempre falo em meus treinamentos, voa, menino. Voa, menina. I haven't slept in Maravilha, maravilha. E hoje nós vamos falar sobre a reaplicação da prova de São Paulo. Teve aquelas questões, normas da corregedoria e nós vamos nos debruçar sobre elas aqui. Trazer alguns comentários, espero que lhe ajude. Vamos lá? João, questão número 60. João foi recentemente empossado no cargo de escrevente judiciário. Em uma conversa com colegas do trabalho, soube que em breve o juiz corregedor permanente comparecerá à unidade para apurar, em termos gerais, a regularidade das rotinas do cartório dos serventurários, com base na situação hipotética e no disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça. É correto afirmar: A. No contexto de uma visita correcional, o juiz deverá comunicar previamente à unidade o dia e horário, devendo também fazer um relato sucinto no livro de visitas e correções. Então, o que está falando aqui, ó, visita correcional deve comunicar previamente à unidade. Claro que a gente tem os nossos resumos aqui, ó. Visita correcional para verificar saneamento, funcionamento da unidade, exame de serviços, independe de edital, lança livro sucinto dos visitas e correições. Então aqui, ó, visita correcional independe de edital, já a correição ordinária e uma fiscalização prevista segundo as normas. Então essa A não me convenceu. Vamos para B aqui, ó. Se trate de unidade responsável pelo recolhimento de pessoas, João pode concluir que as visitas dessa natureza podem ser realizadas mensalmente. E aí tá certinho, deve ser realizada mensalmente a visita correcional aí em unidades que tem como recolhimento das pessoas. É mensal a visita. O gabarito aqui é B. Vamos para C aqui já para ver, ó. Compareça durante serviços correcionais, todos serventurários permanecerão à disposição do juiz. Corregedor permanente, até aí tudo bem. Caso haja anuência do juiz titular, aí não, né? Aí incluiu essa parte justamente para te confundir. Vamos para a próxima, D. O comparecimento aconteça no contexto de uma correição ordinária, o juiz elaborará a ata em até 15 dias, correição ordinária, a ata é 60 dias, e aqui está falando 15, 15 é o quê, meu querido, minha querida? É a correição extraordinária. Vamos para E. O comparecimento se dê no contexto de um ato correcional, o contato do juiz corregedor permanente da unidade deve ocorrer preferencialmente de forma presencial, sendo vedadas correções virtuais, e a gente sabe que não, né, gente? A justiça implementará gradativamente a correição virtual. Olha o resuminho aqui aparecendo na sua tela. Então, na aula anterior eu falei desse resumo aqui. Não vou falar agora, mas vamos aqui a explorar mais outras partes aqui, ó. O artigo 13, os estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas sujeitos à atividades correcional do juiz serão visitados mensalmente, uma vez por mês. Olha o artigo 11, durante os serviços correcionais, todos os funcionários da unidade permanecerão à disposição do Corregedor Geral de Justiça. E aí vem o parágrafo 5 também falar: a Corregedoria Geral de Justiça implementará gradativamente a correição virtual. Logo, o gabarito só pode ser mesmo AB. Anota aí, meu amigo, minha amiga. Questão número 61, a respeito da atividade da escrituração com base nas normas da Corregedoria. Assinale a alternativa correta. Vamos lá, na escrituração é vedada em qualquer hipótese a utilização de abreviações, acrônimos, siglas ou símbolos
Em qualquer hipótese, veja que tem as abreviaturas já consagradas pela norma brasileira. E aí, em qualquer hipótese, não, é vedada, sim, não deve ser usada, mas exceto aquelas que já são consagradas. Por exemplo, ONU, Organizações das Nações Unidas, IBGE, e aí vai outros, enfim. Vamos lá. O ofício que contenha a determinação para desconto de pensão alimentícia poderá ser assinado. Veja que está falando aqui, ó, poderá ser assinado. Vamos fazer o resuminho da escrituração e a gente responde essa B também. Vamos lá. A escrituração feita no papel, fundo branco, reciclado, tinta azul, preta indelével, no vernáculo. Os numerais serão em algarismo por extenso. A assinatura é imediata após a lavratura, nome por extenso do signatário. A gente deve evitar entrelinhas, erro de digitação, omissão, emenda, rasura, borrões, anotações sem efeito. Já é vedado o uso de detergente meio químico de correção, corretivo, borracha e raspagem. É vedado também páginas em branco, abreviatura, acrônimo, siglas, salvo as já consagradas, chancela, reprodução mecânica do juiz. Aí tem aqui, vamos lá, inciso 3, a utilização de abreviaturas, abreviações, acrônimos, siglas ou símbolos, excetuando-se as formas consagradas pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa, da Academia Brasileira de Letras, as adotadas pelos órgãos oficiais e as convencionadas por determinada área do conhecimento humano. Espaços em brancos não aproveitados serão inutilizados. Vamos aqui para as questões novamente. Então, a gente tinha parado aqui, ó. Então, ó, o ofício que contém a determinação para o desconto de pensão alimentícia será assinado pelos escrivães. E aí a gente vem aqui, ó. Ó, artigo 85, vamos para B aqui, a gente estava falando da pensão alimentícia, que poderá, estava lá na questão que poderá ser assinado, então vamos ler o artigo 85, olha lá, os mandatos, as cartas postais, os ofícios gerais de comunicação expedidos em cumprimento de ato judicial, em não havendo determinação do juiz em sentido contrário, serão assinadas pelos escrivões, declarando que fazem por ordem do juiz. Então, os mandatos, cartas portais, ofícios gerais de comunicação e não havendo determinação serão assinados pelo juiz. Aí vem para parágrafo 1º. A subscrição do juiz é obrigatória quando as leis, as normas exigirem, quando se fala de apreensão cautelar, prisão, contramandado de prisão, alvará de soltura, alvará em geral, levantamento, depósito judicial, ordem de arrombamento explícita ou implícita. A subscrição do juiz é obrigatória também quando houver determinação de desconto de pensão alimentícia. Tá aqui, ó. Bem nesse cantinho aqui, ó. Tá vendo, ó? A subscrição do juiz é obrigatória quando houver determinação de pensão alimentícia. Os documentos ou papéis foram dirigidos a autoridades, por exemplo, Poder Judiciário, Ministério Público, Poder Legislativo, delegado de polícia. A subscrição do juiz é obrigatória. E aqui na B estava falando que poderia ser assinado, ó. Poderá ser assinado, então tá viajando aqui. Olha essa parte aqui, ó. A emissão de cartas postais expedidas, expedidas de forma física ou eletrônica depende de assinatura do escrivão ou dos escreventes e de que o documento conste o nome e cargo do funcionário. Emissão de cartas postais, veja aqui, ó, no parágrafo 2º, ó, do artigo 85, fala aqui, ó. A emissão de cartas postais considerada, inclusive, a expedição por meio eletrônico, independerão de assinatura do escrivão ou escrevente, desde que do documento conste o nome e o cargo do funcionário emitente e inexista determinações do juiz em sentido contrário. Então não precisa assinar, tá bom? O escrivão aqui não precisa assinar, pode quem for o signatário, desde que conste o nome e o cargo do signatário. Por isso que essa daqui não passou a ser.
Assim não era. Vamos lá. Na escrituração dos atos processuais é vedada a utilização de chancela ou de qualquer recurso que propicie a reprodução mecânica da assinatura do juiz. E a gente tinha a colinha aqui, ó. Essa colinha aqui, ó, tava falado, ó. É vedado isso aqui, ó. Folhas em brancos, abreviaturas, acrônimos, siglas salvas e a consagrada chancela, a reprodução mecânica da assinatura do juiz. Então, por isso que a D é a mais bonitinha aqui, ó. Na escrituração de atos processuais é vedada isso aqui, ó. Ok? Então, o gabarito seria mesmo a D. Vamos ver aí aqui, ó. Os instrumentos, ordens de ofícios e autorizações judiciais, bem como os dos demais atos e termos processuais, sentença, decisões e despachos, conterão de forma legível o nome completo, o cargo, função da autoridade judiciária, facultada inclusão dos servidores. Não é facultada aqui, ó. Artigo 84, ó. Uns instrumentos, eu tô aqui, ó. Olha para onde eu tô olhando também, pra gente se ajudar. Olha lá. Os instrumentos e ordens, requisições precatórias, ofícios e autorizações judiciais, bem como dos demais atos e termos processuais, sentenças, decisões e despachos, conterão de forma legível o nome completo, o cargo ou função da autoridade judiciária e dos servidores que os lavrem, confiram e subscrevam a fim de permitir a rápida qualificação. Então aqui ele falou a facultada a inclusão. Facultada a inclusão, e realmente não é isso. Por isso que o gabarito foi AD. Vamos para a próxima, que é a respeito do protocolo de petições intermediárias em processos eletrônicos com base nas normas da Corregedoria Geral de Justiça, assinale a alternativa correta. É vedado o protocolo de petições físicas direcionadas a processos eletrônicos, bem como a materialização de processos eletrônicos. Veja que aqui essa vedação aqui é ampla, né? Tá aqui, é vedado, é impossível, não é possível que tenha petições físicas direcionadas em processo eletrônico. Mas veja, se der problema no processo eletrônico, vai ser feito o processo vai continuar no meio físico e devido a esse tipo de circunstância será aceito as petições físicas, ok? Logo, essa A não seria. Caso o setor de protocolo receba indevidamente petição em papel dirigida ao processo que tramita eletronicamente, deverá cancelar o protocolo, intimar o peticionário, cancelar o protocolo? Não, isso aqui não. A gente vai ver no resuminho daqui a pouco. Caso haja materialização do processo cuja tramitação era em meio eletrônico, veja, passarão a ser admitidas petições por meio físico. Sim, retomada a tramitação no meio eletrônico, não mais serão admitidas as petições em meio físico. Veja que a C é a correta, é o gabarito, bonitinha, lindamente. Vamos para D. O peticionamento intermediário em processo eletrônico pode ocorrer de maneira física, na hipótese em que o advogado alegar, aí está viajando, né? Na hipótese aquela que a gente falou, de dar problema no sistema eletrônico, não que o advogado alegar. Vamos para aí. Em caso de indisponibilidade do serviço de peticionamento eletrônico, a petição intermediária será usada, desde que observados determinados requisitos. Sim, será concebida em papel. Após o retorno do funcionamento, caberá à parte interessada retirar a petição física em cartório? Não. Aí, quando voltar ao sistema eletrônico, a petição física será digitalizada. E aí está o resuminho, aqui está a norma, artigo 1220. Vem lembrar a gente aí destas questões. Olha lá, artigo 1000 do protocolo de petições intermediárias. Petições intermediárias serão apresentadas pelo peticionamento eletrônico e encaminhadas diretamente ao ofício de justiça. E aí, parágrafo único, na hipótese de materialização do processo, que era de meio eletrônico, passarão a ser admitidas petições em meio física.
Tão logo volte o sistema eletrônico, não mais serão admitidas as petições por meio físico. Artigo 1221, ressalvado o disposto neste capítulo, os setores de protocolo de justiça não poderão receber petições em papel, dirigidas aos processos que tramita eletronicamente. Então, ressalvada esse tipo de situação, não recebe petições em papel. Em caso de recebimento indevido, caberá ao setor de protocolo de origem cancelar o protocolo e intimar o peticionário. Cancela e intima pelo DJE, de Diário de Justiça Eletrônico. Se o ofício de justiça verificar que o recebimento indevido foi antes do cadastramento, antes de cadastrar, devolve a petição ao protocolo de origem. Se foi após o cadastramento da petição, caberá adotar as providências necessárias. Então tem esse detalhezinho, se é antes do cadastramento ou se é após. Em caso de indisponibilidade do serviço de peticionamento eletrônico ou impossibilidade técnica, a petição intermediária em papel será recebida, desde que observados os requisitos do parágrafo 4, aqueles que a gente falou lá. Então, logo volte, aí vai ser retomado aí o processo eletrônico. Então, deferida juntada pelo juiz do feito, o ofício de justiça protocolará a petição dispensada a remessa para o setor de protocolo e, caso verifique o funcionamento do sistema informatizado, procederá à digitalização. Então, o ofício de justiça procederá à digitalização. Caso inoperante o sistema, o processamento seguirá fisicamente, devendo o ofício de justiça receber a digitalização tão logo seja restabelecido o funcionamento. Maravilha, né? Então o gabarito aí só pode ser a mesmo AC, que a gente falou. Vamos para mais uma aqui, gente. 63, vamos comentar. Considere que Maria propôs uma ação de reparação de danos em face de duas empresas localizadas em cidades distintas e que o processo tramitou perante a comarca da Várzea Paulista. Tramitou, mas o cumprimento da sentença foi lá em Campinas, em São Paulo. Após a conclusão do processo e seu arquivamento, Maria deseja ter novamente acesso aos autos. Ela pede aí o desarquivamento para verificar os autos, pois precisa retirar a cópia de parte dos documentos. Com base na situação hipotética e no disposto nas normas da Corregedoria Geral de Justiça, é correto afirmar que... Então vamos lá, é correto afirmar o que... Opção A. Caso o processo tenha tramitado em segredo de justiça após o seu desarquivamento, Maria somente poderá extrair cópia reprográfica com autorização do juiz competente pelo despacho. Bonitinha, tá bonita. Vamos pensar nela aqui, ó. Caso tenha tramitado em segredo de justiça, Maria é parte. Ela pode te extrair cópia, sim, com autorização do juiz competente. Aí, por despacho, aí ficou em dúvida. Tá bonitinho, mas ficamos em dúvida. Daqui a pouco o resumo vai nos ajudar. Após o desarquivamento, Maria poderá consultar o processo na comarca de Campinas, na comarca de execução ali da sentença, devendo o cartório intimá-la de que o processo chegou... Não, vamos lá. O arquivamento do processo foi promovido pelo ofício da comarca de Várzea Paulista. Com tudo isso aqui, vamos tirar a dúvida agora. Olá. Então, a seção 19 aqui, subseção 1, vem falar sobre essa parte aqui, ó. Nenhum processo será arquivado sem sentença definitiva ou decisão terminativa, incluído nesse último caso, hipótese de decisão ou extinção do processo em razão da estabilidade da tutela. Então, estabilizou a tutela, vai arquivar o processo aí, salvo os casos legais de suspensão do processo por prazo indeterminado. Nenhum processo será arquivado sem sentença definitiva, incluindo a extinção, incluindo nesse último caso, a decisão terminativa aqui de decisão de extinção do processo em razão da estabilização da tutela. O artigo 177. Após publicação da decisão que determinou o arquivamento, os processos permanecerão no ofício de justiça por 30 dias. Fim do prazo, serão arquivados na empresa terceirizada pelo sistema ICG da U. Olha lá. Quando o cumprimento da sentença condenatória civil se der em juízo diverso daquele que proferiu,
O arquivamento será, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, deve ser promovido pelo juiz de execução, que realizará todos os cadastramentos. Então, por que aqui está errado? Ó, tá vendo? Ó? O arquivamento do processo foi promovido pelo ofício da comarca de Várzea Paulista. Várzea Paulista foi onde tramitou o processo, mas o cumprimento da sentença foi em Campinas. Aqui a gente vê que não é. Maria poderá, por meio do seu advogado, retirar o processo diretamente nos depósitos do arquivo terceirizado? É proibido retirar o arquivo direto no depósito terceirizado. Vamos aí. O requerimento de desarquivamento dos autos prescinde, em regra, o recolhimento de taxa, devendo o ofício requisitar o processo arquivado. Veja que aí também não é, porque, ó, a gente tinha falado aqui, ó, quando aqui a gente tem falado, e aqui, ó, gente, ó, deixa eu tirar aqui para a gente conseguir ler essa outra parte aqui, ó. Fica vedada às partes e advogados a consulta ou retirada de processos no depósito da empresa terceirizada. Tá aqui, ó. O interessado consultará o processo no ofício de justiça onde tramitou o processo objeto de pedido de desarquivamento, promovendo na unidade judicial a requisição do sistema da empresa terceirizada, observando que o pagamento de... observando o prévio recolhimento de taxa. Então a gente olha novamente, ó, após o desarquivamento, Maria poderá consultar o processo na comarca de Campinas. Comarca de Campinas foi a comarca de execução, onde a sentença se deu ali. E aí fala, o interessado... nos mínimos detalhes aqui para a gente conseguir aprender, ó. O interessado consultará o processo no ofício da justiça onde tramitou o processo, objeto pedido. Tramitou aqui na Várzea Paulista, e o arquivamento também será ali, ó. Certinho. Vamos para a questão 64. Lindos e lindas, a respeito do sistema informativo oficial, preste atenção. Os escrivães judiciais de serviço de distribuição e de ofício de justiça realizarão auditoria semanal. E aqui está escrito o quê? Auditoria mensal. Não é mensal, é semanal. O segredo de justiça, olha B, o segredo de justiça não poderá ser gerado automaticamente. Pode ser sim gerado automaticamente pelo sistema informatizado. Então a B também não é. Olha lá. Nos ofícios de justiça, o registro, o controle de movimentação dos feitos realizar-se-ão preferencialmente pelo sistema informatizado oficial. Autorizada a elaboração de fichário por nome do autor, é justamente o contrário, né? Vedada a elaboração de fichário por nome do autor e a utilização de fichas individuais materializadas em papel ou constante de outros sistemas informatizados. Vamos para D. Quando a mesma parte estiver vinculada a processos que tramitem em outros ofícios de justiça, as eventuais retificações de seus dados não serão aplicadas. Aqui está escrito que serão aplicadas, não serão aplicadas, tá, gente? Eventuais retificações não serão aplicadas. E aí só sobrou aí, é vedado ao funcionário credenciado para operar o site PGE ou sistema, ceder a respectiva senha ou permitir que outrem, ainda que funcionário do mesmo setor, use-a para acessar indevidamente o sistema informatizado. Além disso, a inserção de dados no sistema informatizado oficial será a mais completa e abrangente possível, de modo que todas as ocorrências do processo físico constem no ambiente virtual, formando um banco de dados que servirá de memória permanente. A gente vai para os resuminhos agora. Artigo 51, vem falando aqui, ó. Os escrivães judiciais de serviço de distribuição e dos ofícios de justiça realizarão auditoria semanal. E aí vai para o artigo 61, compete ao ofício de justiça cadastrar diretamente, aí na hipótese de expedição de certidão de homonímia, inserção do sistema informatizado,
oficial das eventuais dados de qualificação ainda não lançados no sistema, também certificando da adoção. Vai falando aqui das competências, cadastrar no sistema oficial a decretação de segredo de justiça, a concessão da justiça gratuita, o deferimento da tramitação prioritária do processo, idosos, pessoa com deficiência, portadores de doenças graves ou reconhecimento de qualquer benefício. Aí continua, proceder às alterações devidas no sistema, continua, na hipótese constante no inciso 2 desse artigo, tratando-se de efeito não cadastrado, a providência será precedida do específico cadastramento. E vai para o parágrafo 2º, que é o segredo de justiça poderá ainda ser gerado automaticamente. Lembra que tem situações que já iniciam em segredo de justiça. Conforme o Código do Processo Civil, aí tem algumas questões que já iniciam em segredo de justiça. Vamos para a próxima aqui, ó, artigo 62. Quando a mesma parte estiver vinculada a processos que tramitam em outros ofícios de justiça, as eventuais retificações não serão aplicadas. E lá vem o artigo 57. Nos ofícios de justiça, o registro e controle de movimentação dos feitos realizar-se-ão exclusivamente pelo sistema informatizado, vedado que a elaboração de fichário por nome do autor e a utilização de fichas individuais. E ainda tem aqui, ó, da segurança do sistema, os níveis de acessos, a informação, respectivo credenciamento dos funcionários para a operação do site PG serão estabelecidos em expediente interno. Isso aqui cai em prova também, viu? Serão estabelecidos em expediente interno pela Corregedoria Geral da Justiça. É vedado ao funcionário ceder a senha, e aí continua logo, o gabarito seria mesmo, é mesmo aí. E aí tem um resuminho aqui, ó, pra gente entrar um pouquinho no clima do processamento eletrônico. Dá o print aí, tá? O uso inadequado que causa prejuízo às partes, bloqueia o usuário. E aí vai, ó, o uso inadequado que causa prejuízo à parte, bloqueia o usuário. Carta rogatória, assina eletronicamente, imprime, depois carimba, assinatura física. Fins de autenticação, os documentos eletrônicos serão assinados em 2 momentos. Na digitalização, para fins de autenticação, veja que na digitalização não foi assinado, então você faz a assinatura eletrônica para fins de autenticação, ou na transmissão, se não foi assinado ou rubricado. Então, se não foi assinado ou rubricado, você vai durante a transmissão também proceder aí com a assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica é um sistema interno dos magistrados e demais servidores. Ainda continua, tem um outro resumo que é esse aqui, ó. A consulta e movimentação processual das decisões. Quem está iniciando com essa matéria, o TJ São Paulo, está estudando raciocínio lógico. Logo também está estudando os diagramas aqui, diagramas de Venn, a interseção aqui aos outros, onde não pode. E aí eu fiz esse raciocínio com base nos diagramas. Veja que segredo justiça está. Quem pode acessar os documentos em segredo de justiça? A parte aos procuradores habilitados. Agora, é livre a consulta das movimentações, decisões e votos e as acórdãos. Veja que se a parte está habilitada, então ele acessa o segredo de justiça, e se é livre também ele acessa tudo, né, gente? Ó, advogado, defensor, partes, Ministério Público habilitado poderão acessar os processos em segredo de justiça, acessa todo o conteúdo. Segredo de justiça tá aqui, ó. Parte procurador vai acessar, advogado vai acessar. Então foi no diagrama de Venn. Agora veja, se não está vinculado, está do lado de fora aqui, ó. Advogado, defensor não vinculado mais habilitado acessa todos os atos e documentos armazenados. Qual que é o momento de inserir o segredo de justiça?
no ajuizamento indicado pelo advogado, procurador ou autoridade policial, já vai falar, olha, isso aqui é segredo de justiça. Na tramitação, na transmissão, quando se fala de primeiro grau, pelo juiz ou relator, quando já está subindo aí para o tribunal, ou automático no caso de previsão legal. Terminamos mais uma aula sobre normas da corregedoria, continuamos firmes. A matéria está muito robusta, está ficando cada vez mais clara, assim. Então, dá uma pesquisada lá na pasta de normas da corregedoria, tem muita coisa boa lá. E se esse material aí está te ajudando de alguma forma, comenta. Comenta que eu fico feliz em saber. Obrigado, até daqui a pouco.